Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler os versículos 1 a 3, que diz assim: segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, por favor, vamos aqui na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 1. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos orar. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda graça, de glória, ó Deus querido e santo, é no Teu eterno nome que nós mais uma vez nos reunimos, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua ajuda, o Teu socorro. Que o Senhor mesmo venha a nós, revela-te a nós, fala conosco, Senhor. Vem e traz a Tua direção sobre aquilo que deseja falar a nós nesse tempo. Precisamos da Tua ajuda nesta hora, Senhor. Não somente para que a Tua palavra seja ministrada, mas para que os nossos ouvidos possam receber. Habilita-nos, Senhor, não apenas a escutar, mas a receber a Tua palavra. Nós clamamos a Ti no maravilhoso nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, quero considerar esses dois textos como abertura desses dias que o Senhor tem nos dado, para que juntos venhamos ganhar daquilo que Ele tem para nós. Qual é a medida do seu depósito? Se você observar os dois textos, nós vamos encontrar uma palavra-chave: apostasia. Porém, podemos dizer que no primeiro texto Paulo coloca dois pontos que nos mostram como que sinais concernentes à volta do Senhor. Paulo vai dizer assim que antes do dia do Senhor, duas coisas vão acontecer: primeiro a apostasia e depois a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. Depois do capítulo 4 de 1 Timóteo, ele vai abordar isso e vai colocar alguns detalhes. Se o Senhor nos permitir, nós vamos entrar mais dentro desses versículos de 1 Timóteo capítulo 4. Porém, agora, vendo apenas de maneira mais superficial, para que venhamos refletir, irmãos, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Vamos colocar ênfase, em especial,
aqui nessa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Porque nós estamos vivendo esse tempo, precisamos admitir isso. A igreja do Senhor Jesus está vivendo um profundo momento de apostasia, um profundo tempo de apostasia. A igreja está vivendo essa atmosfera de frieza, de indiferença, de letargia. Nós temos vivido dentro de um contexto em que o foco está se perdendo, a visão está se perdendo, a vida e a realidade, o poder da palavra está se perdendo. Porque a apostasia é como uma erosão silenciosa que vai agindo e nós não vamos percebendo. Porque nós estamos debaixo de uma nuvem de trevas de apostasia. E a igreja, ela não está percebendo o distanciamento do Senhor. Tudo está ficando natural, tudo está ficando normal e nós estamos perdendo a atmosfera daquilo que deve ser o caráter da igreja, que é o espiritual. As realidades espirituais, elas precisam ser mais impactantes na nossa vida do que as realidades naturais. Irmãos, a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então isso aqui é um ponto importante. O que quer dizer? Eu vejo vocês, vocês estão me vendo. Isso é viver por vista. Mas a Bíblia diz que o nosso viver real é o viver por fé. É tocar uma realidade que eu não vejo, mas que essa realidade que eu não vejo, a fé substantifica. Ela torna real. Isso deve ser a minha vida. E nós podemos observar na palavra de Deus que a evidência sempre é esta, o foco é sempre este: buscar as coisas lá do alto e não as que estão na terra. Estão vendo? Isso é andar por fé. E é fácil, é simples. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Isso é fácil, isso é simples. Claro que não é, irmãos. Porém, é assim que deve ser a vida cristã. A nossa esperança não está naquilo que vemos, a nossa esperança está naquilo que cremos. Você percebe que muitas vezes nós podemos estar distantes da realidade da fé e muito arraigados no mundo natural, nas coisas naturais. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos bem quando nossas emoções são atiçadas e os valores espirituais vão se perdendo. E nós não percebemos que andamos errado, que fazemos coisas erradas, nosso comportamento está errado, nossa maneira de cultuar está errada, nossa maneira de adorar está errada, a maneira como tratamos a palavra é uma maneira errada, mas nós não sentimos, não importamos. Por quê? Porque dentro da nossa mente nós formatamos uma liturgia de culto, uma liturgia de reunião, uma liturgia de adoração. Nós encaixotamos a palavra de Deus do jeito que queremos, do jeito que cremos, do jeito que nós fazemos. E achamos que o Espírito Santo tem que estar limitado a tudo isso, e não está, irmãos. E se nós não formos sinceros e honestos para tratar o assunto de apostasia, irmãos, nós podemos esperar pelo menos mais 2 gerações. E não é justo com o Senhor, irmãos. Ele está pronto. O céu já está pronto. Os anjos estão prontos. Só nós que ainda não estamos, irmãos. Tudo já está pronto. Ele anela buscar essa noiva, mas ela não anela ir. O coração dela não anela ir. E onde que nós podemos ter base para isso? Nessas coisas que eu citei agora. A nossa maneira de servir, a nossa maneira de cultuar, a nossa maneira de viver a vida cristã. É uma grande prova, irmãos, que nós não somos essa adoração. Nós estamos tentando, como diz em Oséias 8,13. Ele diz assim: porque ama o sacrifício, eles sacrificam. Quer dizer, porque ama a adoração, eles adoram.
Nós não devemos adorar porque amamos a adoração. Nós devemos adorar porque amamos o Senhor. Mas deixa eu voltar no ponto da adoração aqui. O ponto é esse, irmãos. O que Deus quer é que a nossa vida, em primeiro lugar, antes de sair qualquer música, nossa vida tem que ser um louvor a Ele. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto. Então o que é o culto para Deus? É a reunião da igreja. A reunião da igreja só pode ser um culto quando aqueles que estão sentados aqui são este culto. Nossa vida que é o culto, não é a nossa liturgia que é o culto. Porque nós estamos trocando realidade espiritual por realidade natural. Então o que é o culto para Deus? Como que Deus habita no meio dos louvores? Quando aqueles que estão louvando são adoradores. Adorador não é aquele que sabe cantar. Adorador não é o que sabe cantar a música. Adorador não é o que sabe tocar o instrumento, porque pode cantar e pode tocar, e pode não adorar. Porque a adoração tem a ver com realidade espiritual. Irmãos, pense numa pessoa que passa a semana toda fazendo coisas impróprias ao cristão, praticando coisas perversas. Imagine uma pessoa que passa a semana toda maltratando o seu cônjuge, pecando, vendo coisas imorais. Imagine essa pessoa e chega na reunião da igreja, quando a música toca, e música toca muito na nossa alma, não é só na caixa não. Aí a pessoa coloca a máscara da adoração, fecha os olhos, levanta as mãos e canta. Então para aquela pessoa, o que ela está fazendo? Ela está adorando. E para Deus o que é aquilo? Lixo religioso. Deus não está presente nisso. Porque Deus, o que Ele busca em nós é uma adoração que seja fruto dos lábios que honram o Senhor. Como que os nossos lábios honram o Senhor? Se a boca fala que o coração está cheio. Então antes da música sair, meu coração tem que estar cheio dessa realidade. Então o que eu preciso ser? Eu preciso ser um culto ao Senhor. Porque senão, irmãos, imagine, se nós reunirmos todos os domingos para partir o pão, para adorar o Senhor, então o que quer dizer? Que é sempre importante para mim é o que fazemos nos domingos e não entre os domingos. O culto é só aquele dia que eu vou ali e adoro o Senhor e faço de todo o meu coração, faço com todo o amor. Isso não é culto, irmãos, porque a questão não está nos domingos, mas entre os domingos. Porque aí fica muito simples, irmãos. A gente só vai realmente viver a vida cristã quando nós estamos engessados, sentados numa cadeira, e não quando nós precisamos viver a vida cristã no nosso trabalho, no nosso lar, em todas as esferas da nossa vida. Isso é que é a vida cristã. E a pergunta que o Senhor faz é essa: você está vivendo a vida cristã? Ou você só vive a vida cristã quando você consegue ser aprisionado nessa cadeira e você consegue cantar lindas canções? Aqui você abre a Bíblia, mas em casa você não abre. Você não tem ela aberta no seu coração. Compreende? Então é essa reflexão que nós temos que fazer, irmãos. Porque esse mundo, como ele está hoje, perverso, cheio de trevas, tem sufocado a nossa espiritualidade. E digo mais para vocês: a grande causa do ateísmo dos nossos dias não é porque as pessoas não creem em Deus, não é simplesmente porque as pessoas elas têm uma teoria filosófica, ou seja, como for, para dizer não cremos em Deus. O mundo tem abandonado a sua fé em Deus porque a igreja tem perdido o seu testemunho na terra. Porque o mundo não consegue ver Deus nos nossos cânticos, porque os nossos cânticos, eles são simplesmente uma questão de tempo, e não de vida, e não de realidade. Nossa vida precisa ser um louvor, nossa vida precisa ser um testemunho. Compreende, irmãos? A vida da igreja, em toda a sua totalidade, em toda a sua realidade, é uma coisa profunda. Nós não podemos minimizar a vida da igreja a reuniões, a conferências, a encontros.
Deus me dá o meu casamento com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todas as limitações, para que a partir dali eu possa experimentar a vida cristã, as virtudes de Cristo, porque é ali que eu vou experimentar paciência, amor, perdão, cuidado. E irmãos, é fácil você viver aqui, ó, sentado aqui, eu ali sentado, você pode ter certeza, todas essas virtudes eu consigo ficar com elas, ou consigo sentir elas na minha vida, sentado sozinho nessa cadeira, aí no meu casamento. Estão vendo, irmãos? Porque quando nós tocamos nas nossas feridas, nós percebemos, Senhor, quão fraco eu tenho sido. Senhor, como eu tenho um coração disperso, como eu tenho sido superficial, como eu tenho falhado no meu casamento em viver Cristo, em evidenciar Cristo. Como, Senhor, na minha maneira de administrar, na minha maneira de trabalhar, como nas coisas práticas da minha vida, eu não tenho sido uma luz, eu tenho sido trevas. Mas tudo isso acaba quando começa a reunião, porque ali eu sento e eu fico desesperado que os irmãos comecem a música, porque nesse exato momento eu consigo falar palavras lindas. Deus não recebe isso, irmãos. Deus não recebe. Então o chamado do Senhor para nós é esse chamado. É de uma profunda reflexão sobre a nossa vida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de apostasia, de frieza, de indiferença. Porque senão nós vamos incorrer no mais triste fracasso de estarmos vivendo a iminência da volta do Senhor e falhar no nosso testemunho cristão. Meus amados, deixem-me tocar alguns pontos aqui da Bíblia, apenas citando. Vejam, irmãos, lembre-se quando o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel e sobre a nação de Judá. Lembre-se, Deus levantou alguns profetas. Vamos olhar a nação de Israel. Vocês se lembram muito bem, no tempo do reinado de Roboão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Então aqui Israel é chamado, o reino do norte é chamado de Israel. E antes deste reino ser levado para o cativeiro, antes do reino do norte, Israel, ser levado para o cativeiro, Deus levantou alguns profetas. O último rei do reino do norte foi Oséias. Mas Deus levantou dois profetas, e estes livros precisam ser lidos com esta visão, com esta percepção. Senão você não vai entender aqueles livros. Você vai perceber ali algumas coisas, mas bem superficiais. Porém, se você entender o que aconteceu ali, se você conseguir olhar a realidade da história, você vai compreender a tônica da voz daqueles profetas, Oséias e Amós. Quanto a Oséias, existem algumas ponderações acerca deste profeta. Todos nós sabemos que Oséias casou com uma prostituta, teve filhos e possivelmente alguns nem fossem filhos, talvez um apenas era, os outros não, ou talvez dois sim, um não, mas são apenas conjecturas. O certo é que para mim, e quero aqui colocar exprimir minha opinião pessoal, o profeta Oséias de fato casou com essa mulher. Ele era um homem piedoso, sim, e ele casou com essa mulher. E essa mulher, ela volta a praticar prostituições, ela trai ele, ela adultera, ela depois o abandona. Então, neste terrível relacionamento conjugal, neste caos conjugal, é que Deus chama este homem, e para mim isso faz sentido. Alguns dizem que é alegoria. Sinceramente, irmãos,
Eu não consigo ver uma alegoria na história de Osés. Eu consigo ver algo real, um homem esmagado. Osés para mim era um homem esmagado. Um homem que vivia um conflito conjugal gravíssimo. E Deus tira aquele homem daquela situação para comunicar algo do próprio coração de Deus. Porque é como se Deus olhasse ali em Israel e visse naquele homem piedoso, naquele profeta piedoso, naquele homem que vivia uma tragédia conjugal, Deus pudesse comunicar a realidade do seu coração quanto ao seu povo. E é daí que vem o chamamento. E Deus chama Osés. Então, quando você tem esse outro quadro, a tônica deste livro se torna mais contundente, porque é um homem esmagado, é um homem que à vista de todos está passando por uma grande vergonha, um homem que profetiza com o coração esmagado, mas ele tem que comunicar algo muito pior, que a sua situação não era pior do que a situação de Deus, porque já fazia 200 anos que Deus esperou Israel arrepender e ele não se arrepende. 200 anos. E Israel não se arrepende. Então agora Deus tem a pessoa que pode comunicar o seu coração. E esse é Osés. E todo o livro dele, irmãos, é um livro que expressa isso, expressa a dor do coração de Deus. Mas o seu povo não ouve, o seu povo não atenta. Às vezes Deus é duro nesse livro, às vezes ele é tão cheio de ternura, mas o povo não atenta, o povo não se volta, porque a apostasia é como um câncer que está no seu último estágio. E Deus levanta também Amós, da mesma forma. O povo não se volta, o povo não se arrepende, até que o juízo vem. O juízo vem. Quando o juízo chega sobre o reino do norte, o reino do norte, foi a Assíria que veio sobre o reino do norte. Depois que a Assíria vem sobre o reino do norte, nesse exato momento, no reino do sul, em Jerusalém, reinava um homem chamado Ezequias. Se podemos dizer que houve poucos reis piedosos no reino do sul, um destes é Ezequias. E quando a Assíria conquista Israel, ela também vai conquistar, ela vai tentar conquistar o reino do sul. Só que quando a Síria vem, irmãos, lá tem um profeta no reino do sul chamado Isaías. Isaías clama ao Senhor, e lá tem um rei chamado Ezequias. E Ezequias clama ao Senhor, e o Senhor intervém e massacra a Assíria e guarda o seu povo. Porque Deus nos dá aqui um grande retrato. Enquanto tem uma nação apostata, tem uma que se arrepende. Porque este é um quadro do tempo final que nós estamos vivendo. Há uma geração que está apostatando, mas há um remanescente que está sendo restaurado, que está se levantando, que está sendo guardado, que está clamando ao Senhor, dizendo: vem, Senhor, visita a tua vinha. Vem, Senhor, e acende o teu fogo novamente. Vem, Senhor, e se derrama a nós. Vem, restaura o lugar da tua palavra. Vem, Senhor, ordena todas as coisas. Vem, Senhor, antes que o teu filho volte, vem com este grande avivamento profundo e silencioso na nossa vida, que nos restaure, que nos cure, que nos liberte, que traga vida sobre esse vale de ossos secos. É isso, irmãos, é justamente isso. Quando você consegue comparar esses dois quadros, você vê que mesmo nesse tempo de fraqueza, de apostasia, era o tempo do rei Ezequias. A nação de Judá não tinha condições de reunir um grande exército e pelejar contra a Síria, porque a Síria era um império mundial. Mas aquele império mundial não consegue conquistar o povo de Deus. Por quê? Porque havia um remanescente que estava clamando a Deus. Deus ouviu aquele povo e Deus guardou o seu povo. Mas Israel não, irmãos.
É impossível você olhar para essa história e não se comover no seu íntimo, porque nunca mais a nação de Israel voltou do cativeiro da Assíria. Nunca mais. Nunca mais. É por isso que eu chamo a atenção de vocês, para que venhamos olhar com muito cuidado para o tempo que nós estamos vivendo, para esta hora. Precisamos admitir com coragem, com honestidade, com sinceridade, que temos sim sido superficiais na nossa fé, que temos sido frios no nosso culto, na nossa adoração, na nossa vida, que temos falhados na oração, seja na oração pessoal, seja na oração congregacional. Temos falhado sim. E por que somos falhos na oração? Porque somos falhos na palavra, somos falhos na comunhão, temos falhado na palavra, temos falhado na comunhão. Temos perdido a verdadeira noção do profundo significado, da profunda realidade da mesa do Senhor. Porque quando tocamos os elementos, nós temos tocado por vista e não por fé. Porque se tocamos por fé, sabemos que aquele pão que comemos é o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Aquele cálice que bebemos é o sangue da nova aliança que foi derramado por nós. Então é impossível comer e beber de qualquer maneira. É impossível diante de um momento como esse adorar de qualquer maneira. Tenha um coração rasgado em adoração. Tenha um coração de alguém que ama verdadeiramente o Senhor. Nos preparamos para isso. Temos consciência disso. Não fazemos de maneira qualquer, de maneira aleatória ou banal. Não fazemos de maneira litúrgica. Não é um mero cerimonial. É uma reunião grandiosa. Essa reunião, ela nos foi dada pelo próprio Senhor em Lucas 22. E quando nós vemos ali dois elementos, não são simbologias. Não são simbologias. São dois elementos que comunicam realidade espiritual. É isso que temos perdido, irmãos. Nesse ambiente de apostasia temos perdido a realidade espiritual. E o grande perigo é esse. É porque não queremos pagar o preço. Não queremos nos humilhar. Não queremos confessar as nossas falhas. Nós preferimos o caminho alternativo. E que caminho alternativo é esse? É fazer de conta que nada está acontecendo. É fingir que estamos vendo, é fingir que estamos ouvindo, é fingir que somos sinceros, é fingir que nós cremos, é fingir que nós anelamos a volta do Senhor. Então, irmãos, que o Senhor toque no nosso coração e desperte a sinceridade, a honestidade e a verdade. Porque muitos às vezes gostam de cultivar aquela melancolia. Já viu aqueles irmãos que eles gostam de mostrar uma certa tristeza, se isolando da comunidade? No meio da comunidade ele quer comunicar uma tristeza. E é muito pessoal. Isso é muito pessoal, é muito particular. Isso não passa de hipocrisia, irmãos. Nós precisamos comunicar algo verdadeiro. Tem que ser em relação ao corpo e não somente a minha vida. Eu tenho que ver, não é só a mim. Eu tenho que olhar o corpo. Eu tenho que olhar a igreja. Compreende? Ver a igreja. Muitas vezes nós, irmãos, damos muito valor ao que o Senhor está fazendo em outros lugares. Gostamos muito de apontar para os irmãos o que Deus está falando em outros lugares. Nós somos responsáveis aonde Deus nos plantou. Muitas vezes nós temos um grande compromisso com irmãos de outros lugares. Nosso compromisso é onde Deus nos colocou. Aqui que nós somos responsáveis. É aqui que vocês são responsáveis. É aqui que vocês têm que pagar o preço. O modelo que vocês têm não é uma outra comunidade em algum outro lugar. O modelo que vocês têm é Cristo Jesus. Ele é o modelo. Ele é o padrão. É a Ele que vocês precisam seguir. Então, irmãos, não adianta ficarmos isolados, comunicando tristeza interior. É hora de nós buscarmos com sinceridade uma experiência de corpo. Se importar uns com os outros. Não é buscar restaurar a realidade da palavra, da oração, da comunhão, do partir do pão,
apontando os defeitos dos que estão verdadeiramente fracassados, apostatados. Não. É buscar, com a ajuda do Espírito Santo, que Deus alcance uns para atingir a todos. É ver o que o Senhor está ganhando na minha vida e que isso sirva de um caminho para Deus alcançar quem está perto de mim, seja na nossa casa, seja na nossa vida de comunhão como igreja. Meus amados irmãos, que tempo difícil está sendo esse, que tempo de trevas tem sido esse. Como a igreja nesse tempo tem desprezado a palavra de Deus, como a igreja tem desprezado o verdadeiro testemunho. Que nas próximas reuniões o Espírito Santo possa nos mostrar isso, nos ajudar a ver de maneira bíblica os detalhes que apontam de maneira prática para a nossa realidade, porque possivelmente a realidade que os irmãos estão vivendo aqui, as necessidades que os irmãos têm aqui, seja diferente daquela que nós temos lá em Goiânia. O importante é que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e venhamos nos dobrar diante dele e permitir que o Senhor faça algo grandioso, que tenhamos certeza, de fato, há uma apostasia generalizada, há uma apostasia terrível, devastando a vida da igreja nos 4 cantos dessa terra. Mas, se a apostasia é um grande sinal para a volta do Senhor, nós temos que acreditar que também Deus, no meio desse caos, Ele tem um pequeno remanescente. E este remanescente, ele será tremendamente usado pelo Senhor para preparar o caminho para a volta, para preparar o ambiente para a volta do seu amado noivo. Esta noiva, esta igreja, este remanescente, ele também experimentará um profundo avivamento, porque, irmãos, está dito na palavra de Deus: este mundo enfrentará um terrível juízo. Há poucos dias viralizou na internet um áudio, me parece, de alguém dizendo que houve algumas trombetas sendo tocadas em alguns lugares do mundo. Irmãos, veja esse texto de 1 Timóteo capítulo 4. Não, irmãos, não temos o direito de sermos ignorantes. Quando a primeira trombeta tocar, segundo a Bíblia, nenhuma trombeta será divina se ela não tocar de acordo com a Bíblia. E a primeira trombeta será uma terrível chuva de granizo. Não é um barulhozinho. Não espere esse barulho. Não espere barulho de trombeta, porque essas trombetas são proféticas. Então não se deixem levar por isso. Então o que eu quero dizer, nós sabemos que Deus vai trazer um juízo, e Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo trata, a partir do versículo 23, e depois, mais embaixo, quando ele está falando sobre a questão de tratar indignamente a mesa do Senhor, comer indignamente do corpo do Senhor. Esses que são indignos na mesa do Senhor, eles serão condenados com o mundo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz que Deus julgará o seu povo. E você sabe que esse versículo 30, ele está no contexto, ele tem como contexto uma grande exortação sobre tornar o Senhor, o nosso Senhor, pisar o sangue da aliança, desprezar o Espírito Santo, colocar o Senhor em estado de opróbrio, em estado de vergonha. Então, quando ele está expondo essa exortação, aí ele diz assim: Deus julgará o seu povo, Deus vai julgar a sua casa. Existe uma geração de cristãos aqui que vão experimentar os horrores do juízo de Deus sobre as nações, mas existe também uma geração de cristãos que a Bíblia chama de remanescente. Estes serão guardados.
Então, meus irmãos, não espere as coisas acontecer para você tentar entrar. Não espere as coisas acontecer para você se preparar. A hora é agora. Ouça o Senhor dizendo para você: a hora é agora. Se o Senhor permitir, nós vamos entrar no assunto de Mateus capítulo 25. Então você vai ver aquelas 5 virgens nécias. Então elas vão gritando para a porta, batendo, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Irmãos, a hora é agora, porque a porta está aberta agora. Agora é o Senhor que está batendo na porta. É o Senhor que quer entrar, é Ele que quer cear conosco. É Ele que quer desfrutar da nossa vida de adoração, do nosso louvor a Ele, do nosso coração sincero, cheio de amor por Ele, do nosso coração anelante. Ele quer, Ele almeja. Então, meus irmãos, querer depois que a porta fechou ser espiritual, querer depois que a porta fechou dar o melhor para o Senhor, se tornar uma pessoa de oração, qual será o valor da nossa espiritualidade depois que a porta fechar? Então esse é o tempo, essa é a hora. Por isso que o Senhor insiste tanto na sua palavra: quem tem ouvidos, ouça. É hora de ouvir. Ouvir aqui é atender, não é escutar. É responder. Responder aqui não é dar um mero amém. Responder aqui é se entregar totalmente ao Senhor. Então, que o Senhor nos ajude nos próximos dias. Que o Senhor nos leve a ver esse assunto, a apostasia, com reverência e com temor. Que o Espírito Santo possa abrir esta palavra e tomá-la como uma espada, cortante e penetrar no nosso coração, tanto como membros deste corpo, como também como assembleia neste lugar. Que o Senhor trate, que o Senhor faça a obra que Ele tiver que fazer. O importante é que Ele tenha toda a glória nesses dias. Amém. Não terá o menor sentido nós passarmos aqui esses dias e não entendemos quais são as demandas do Senhor para nós. Será uma terrível perda de tempo passarmos todos esses dias aqui apenas como um compromisso anual, semestral, seja o que for. É uma afronta à obra do Espírito Santo, é o zelo que Ele tem pela sua casa. O Senhor quer fazer algo tremendo em nós, poderoso em nós, grandioso em nós. O Senhor quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer que tudo isso promova um grande avanço da sua obra nesse lugar. E Ele que conhece. Então nós temos que entregar tudo isso na direção dEle e pedir que Ele complete sua obra. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nas próximas reuniões nós venhamos entrar com a maior fundamentação da palavra, com a maior exposição da palavra, vendo de maneira prática as evidências da apostasia na nossa vida, tanto pessoal como também na nossa vida como uma assembleia. Que Deus nos abençoe. Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, nós queremos aqui, Senhor, confessar o quanto nós necessitamos que a tua palavra, como uma espada, peleje contra nós. Nós queremos aqui, Senhor, declarar diante de ti, debaixo do grande nome do teu Filho, o quanto nós, de nós e por nós mesmos, somos incapazes de viver a realidade daquilo que é a vida cristã. Por isso nós necessitamos da grandiosa obra do teu Espírito. Necessitamos, Senhor, do ministério da tua palavra, como dádiva do Senhor para o teu povo. Necessitamos deste Espírito de habitação, este Paracleto, que foi enviado para habitar o nosso coração e nos ajudar em todas as coisas,
tanto em receber, como também em expressar a vida e o poder da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. No grande nome do Teu amado Filho Jesus, vem nos ajudar nesses dias. Te pedimos aqui um tempo onde a Tua voz venha trovejar no nosso coração, onde venhamos não apenas ouvir, mas também responder. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.